Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, hoje vamos aqui fazer uma análise técnica do Bitcoin, primeiramente no gráfico aqui de 1 hora, tá? Fazendo ali um tipo de análise para a modalidade de investimento em Day Trade. Vamos também traçar aqui um panorama, né? Um cenário possível do preço do Bitcoin, para onde o preço do Bitcoin deve ir pré e pós-halving. E também vamos aqui falar, né, sobre o desempenho do Bitcoin recentemente. Então, de fato, eu já vi que esse vídeo está bem interessante, de fato está bem completo, tá rapaziada? Tá um pouco mais longo, mas tá bem interativo, tem muitas informações, garanto que você não vai se arrepender se você ficar até o final do vídeo, tranquilo? Inclusive, se você não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo, tá? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque isso aqui ajuda aqui o canal a crescer e se estimula cada vez mais o meu trabalho. Além disso, dá o like nesse vídeo e também assina esse sino de notificação. Caso você queira tirar alguma dúvida, trocar aquela ideia comigo, ou então receber notificações via WhatsApp, é só adicionar esse número que está passando embaixo na sua tela aos seus contatos e me mandar o oi. Tranquilo? Recado dado, agora vamos aqui para nossa análise, tá rapaziada? Inclusive, antes de fazer aqui um tipo de abordagem no preço do Bitcoin, já vou te falar sobre uma oportunidade que eu estou vislumbrando aqui para quem quer fazer um tipo de investimento ali em Day Trade. Claro que para esse tipo de entrada, tá, o gráfico já estaria tendo que estar observado, estaria que estar sendo observado a partir de agora na gravação desse vídeo, que está sendo ali às 8h55 da manhã desse dia 1º de maio, tá? Mas assim, apenas como forma didática, mesmo que você perca ali o ponto de entrada, se você estiver assistindo esse vídeo bem depois da gravação dele, de postagem também, você pode ir lá e conferir o tempo no gráfico para de fato ver se a análise foi assertiva ou não, tranquilo? Mas qual seria aqui a entrada? A entrada seria mais ou menos nesse ponto que eu estou observando aqui, que inclusive, tá, vai depender do fechamento dessa vela atual, desse candlestick, como vocês estão vendo aqui, que ainda está em formação. Eu estou aqui no gráfico de 1 hora, tá, e cada vela dessa representa 1 hora na ação do preço do Bitcoin. Essa vela vai se encerrar daqui a 5 minutos. E assim, pelo que eu estou vendo aqui, talvez ela vai se encerrar abaixo desse patamar aqui, então talvez, pelo menos por agora, esse tipo de entrada não deveria ser feito. A entrada só deveria ser feita, tá, se e somente se houvesse o rompimento dessa faixa aqui dos 8.966 dólares. Por que eu falo isso? Olha só, não sei se vocês estão observando aqui, mas está havendo a formação aqui gráfica do triângulo ascendente. Então você traça aqui uma linha de resistência junto com essa LTA, forma essa figura aqui conhecida como triângulo ascendente. E aí você traça aqui, né, essa reta aqui para medir a altura desse triângulo. Tá? Você mede aqui do ponto que há o toque aqui, nessa linha de tendência, entre o toque da linha de tendência de alta até essa resistência e posiciona ela aqui no local de rompimento, tá? Se houvesse rompimento aqui, você traçaria aqui. Se houver mais à frente, você traça mais à frente. Mas tem que ser aqui no ponto onde rompeu e se romper. Mas vamos dizer que houvesse rompimento aqui. Vamos dizer que haja, melhor dizendo, um rompimento nessa vela, que eu não creio muito. Afinal, faltam apenas 3 minutos para o encerramento aqui dessa vela. Eu acho que ela vai encerrar abaixo dessa resistência aqui. Mas vamos dizer que a próxima vela se encerrasse acima dessa faixa de preço. Seria uma boa oportunidade de entrada e vocês podem ver que a projeção do preço finaliza aqui, ó, bem próximo do fechamento dessas duas velas, desses dois candlesticks. Vou traçar aqui essa linha, tracei essa linha rosa aqui para determinar aqui a faixa onde o preço bateria. E nesse caso aqui, se der a entrada, eu vou retirar todo o meu capital quando ele chegar aqui. E por que eu vou retirar todo o meu capital e não apenas parte dele? Porque olha só, não sei se vocês estão vendo, mas essa região aqui é a mesma região que esse topo bate. Então formaria o padrão gráfico conhecido como topo duplo. E geralmente quando acontece isso, o preço ele tende a corrigir novamente. Claro que o preço ele poderia aqui, né, voltar para essa resistência, ou até mesmo o preço poderia fazer essa reversão aqui, olha só, e bater nessa LTA, testar essa LTA aqui, e o preço se projetaria ali naquele patamar, tranquilo? Inclusive, tá rapaziada, esse vídeo aqui, eu tô regravando ele, esse vídeo de análise técnica. Na verdade, ontem eu tinha gravado um vídeo, só que deu muito ruim aqui, o vídeo corrompeu, não deu muito certo, e eu tava analisando, tá? Quando eu tava gravando o vídeo, eu tava analisando o gráfico, quando o gráfico tava nesse período de tempo, eu já tava vislumbrando a formação desse triângulo simétrico, tá? Só vou aqui
fazer a retirada de alguns marcadores para deixar o nosso gráfico mais limpo, tá? Não sei se vocês estão vendo, mas esse triângulo aqui simétrico, tá? Deixa eu ver se eu mudo a cor dele para, deixa eu ver aqui, laranja. Olha só, essas linhas laranjas aqui formam esse triângulo simétrico. E inclusive, tá, eu estava já vislumbrando a oportunidade do preço chegar próximo dessa faixa de 8.366 durante o dia de ontem, tá? Assim, queria até dar esse tipo de... Aqui, rapaziada, o preço fechou aqui em cima dessa região, então seria uma hora de dar uma entrada aqui. Se fosse eu, daria uma entrada agora aqui. Claro que eu não posso fazer isso agora porque eu estou gravando o vídeo aqui. Tá, mas se eu estivesse operando no estilo Day Trade, eu daria uma entrada aqui. E claro, tá, nesse caso aqui eu colocaria aqui uma stop. Por que eu colocaria isso? Para evitar algum tipo de perda caso o preço fizesse isso aqui. Ó. O preço viesse, rompesse agora, tá? Só que do nada aconteceu algo completamente imprevisível, o preço caísse com tudo. Se acontecesse alguma tragédia dessa, você teria aqui se livrado por meio do stop loss. E por que eu não posicionaria o stop aqui mais acima, né? Por quê? Olha só, não sei se vocês estão observando, mas essa faixa aqui dos 8.970 foi a faixa que segurou essa primeira queda, nessa primeira retração do preço, né, depois daquela alta que o Bitcoin deu. Depois disso, o preço ele também é controlado aqui, né, nessa faixa, nessa região aqui do gráfico. Aqui também o preço ele obedeceu essa reta. Então, vamos dizer que o preço, né, do nada, ele caísse e voltasse para esse patamar aqui, para essa região, para essa faixa de preço. O stop seria ativado. Tá, vamos dizer que ele viesse aqui, caísse com tudo, rompesse até essa LTA, o stop seria ativado, só que do nada ele voltasse aqui de novo para a LTA, desenvolvesse aqui essa performance no sentido de alta e fosse lá e batesse o nosso alvo. Por uma bobagem, por uma besteira, tá? A nossa análise estaria certa, apenas por uma questão de erro de timing, você teria ali um prejuízo de 2, deixa eu ver aqui quanto foi o stop, quanto teria sido esse stop, seria de 2,32%, ao invés de uma alta de 4,7%. Tá? Por uma mera questão aqui, por uma bobagem. Então, geralmente, as pessoas posicionam aqui um stop um pouco mais abaixo de algumas zonas aqui que o preço baixe e retrai. Tá? Algumas pessoas até de forma mais cautelosa colocaria aqui, ó. Colocaria aqui na faixa de 8.700 quase, tá? $8.700, porque estaria aqui no meio desse pequeno canal, tá? Não diria que seria um canal bem consolidado, mas foi nesse tipo de canal que o preço ele meio que quicou, né? Ele bateu e retraiu. Mas enfim, somente voltando a falar aqui do triângulo simétrico, tá? Só dei uma pausa aqui somente para falar do preço, tá? Mas enfim, nesse caso aqui, eu tirei a altura desse triângulo simétrico, tá? Só vou mudar a cor aqui dessa faixa vertical e posicionei ele na vela que fez aqui o rompimento. Olha só, deixa eu só fazer aqui o ajuste fino. E posicionei ele na vela que rompeu esse triângulo. E você vê que chega muito próximo aqui primeiro desse patamar de 8.390 que eu vislumbrei como um ponto de reversão e justamente aconteceu aqui com essa vela, tá? Com essa segunda vela, depois daquela vela de rompimento, o preço ele chegou até essa faixa de preço, chegou bem próximo dos 8.390 e logo após isso ele voltou e teve aqui uma valorização se você pegar a sombra mínima, né? Porque embora não haja ali o fechamento dessa vela aqui nessa faixa de preço, a vela tem encerrado aqui, mas o preço chegou até aqui e quem deu entrada aqui teve aquela lucratividade de 5,23% em 2 horas. Vamos agora para o gráfico de um dia, né, para o gráfico diário, para eu abordar aqui de forma bem mais genérica o desempenho do Bitcoin durante os últimos tempos e também traçar aqui algumas perspectivas no preço, que eu estou observando aqui uma região bem chave no preço do Bitcoin. Então só vou aqui alterar aqui a cor dessa linha, porque está muito confuso aqui para não confundir a cabeça de vocês, tá? Olha só, mas tem uma região aqui que é uma região chave, que se o preço do Bitcoin chegar a romper tal região, o preço do Bitcoin pode chegar até 12.500, quem sabe até próximo dos $15.000. Tá? Vocês vão ver porque eu estou falando isso, mas claro, se essa região não for rompida, o preço do Bitcoin pós-halving pode chegar até $6.700, $6.800 novamente, tá? E aí você pode estar pensando, mas pô, Rodrigo, são dois cenários completamente antagônicos, cara.
Eu te falo que sim, tá? Tudo vai depender dessa região-chave que tende a ser testada. Sob minha ótica, essa região vai ser testada em breve. Tá? O preço do Bitcoin deve buscar ali aquela faixa. E agora preste atenção, se você está assistindo esse vídeo fazendo alguma coisa, para o que você está fazendo para você se atentar ao que eu vou falar agora. Se o preço testar aqui, essa linha roxa aqui, que é uma linha de tendência de baixa, que como você pode ver essa linha aqui, ó, vou até mudar a cor dela para deixar ela única, para vocês observarem melhor. Vou colocar aqui uma cor, deixa eu ver, amarela. Olha só, essa linha amarela, ela vem lá da alta de 2017, né? Final de 2017, olha só. Ela vem aqui, o preço vem, testa ela e retrai. Aqui, novamente, na alta de junho de 2019, acontecem mais 2 testes e depois o preço volta a cair de novo. Em agosto do ano passado, outro teste e não rompe. Agora, em 10 de fevereiro, né, nesse ano, houve também um novo teste e o preço ele veio abaixo. Então seria aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, seria o 6º teste. E aí que eu te falo, se essa linha de tendência, olha só, se essa linha de tendência, se essa LTB, essa linha de tendência de baixa, ela for rompida, possivelmente o preço do Bitcoin deve buscar novamente essa região aqui dos 10.400 dólares, né, 10.455, mas eu creio aqui que se essa linha de tendência de baixa, que não foi rompida desde 2017, for rompida, possivelmente essa faixa dos 10.500 vai ser rompida também e o Bitcoin deve ver ali um novo tipo de teste ali nos 12.500. Tá? Você vê que o Bitcoin veria aqui um novo teste nos 12.500, que foi a região onde o preço ele tocou e retraiu, que foi ali entre junho e julho do ano passado. Então eu creio que o Bitcoin poderia aqui novamente retornar e testar essa faixa aqui. E a gente está falando aqui de uma valorização, se pegar o preço atual, de quase 45%, tá, rapaziada? Seria de fato uma valorização estupenda. E se rompesse essa faixa aqui, o preço do Bitcoin poderia ver ali um novo teste próximo ali dos 14.300 dólares, né? Próximo ali dos 15 mil dólares, que seria ali a faixa, né, que segurou aqui a primeira reversão do preço depois daquela alta de 2017, né? O preço ele caminhou um pouco aqui, depois rompeu, ficou caminhando aqui nesse canal, rompeu novamente. Tá? E também foi aqui a faixa, né, a resistência dessa região aqui do gráfico. Então sim, poderia testar essa região aqui que, ao meu ver, poderia ali ir reduzindo a força compradora, tá, rapaziada? Então por isso que eu falo. Se essa faixa aqui dessa LTB, e assim sendo de forma bem modesta, tá? Porque tem gente que fala aí que se essa LTB de longo prazo for rompida, né, essa linha amarela aqui for rompida, o preço do Bitcoin pode desenvolver altas sem precedentes. Mas vamos tornar aqui a coisa mais factível, mais conservadora. Eu colocaria ali o preço próximo de 15 mil dólares. Haveríamos testes próximos de 15 mil dólares. Acima disso, né, se o preço rompesse esses 14.300 dólares, poderia encontrar ali uma nova região de resistência em 17 mil dólares. Então sim, seria uma grande, mas uma grande oportunidade se o preço ele rompesse essa linha amarela aqui, mas digamos assim, eu não diria que seria tão fácil de romper essa faixa, tá? Eu colocaria ali 50% e 50%. Portanto que eu falo, essa é uma região chave como 7.800 foi. Você viu que depois que a região de 7.800 foi rompida, o preço acabou disparando. Mas claro, vamos dizer que o preço ele batesse e retraísse, tá? Que também há grande chance de acontecer esse tipo de probabilidade. Nesse caso aí, o preço do Bitcoin poderia chegar até 6.800 dólares e eu já vou te falar o porquê esse preço poderia ser batido. Só vou fazer aqui a limpeza do nosso gráfico que está bem poluído, tá? Isso aqui não ajuda em nada a nossa análise. Pronto, agora com o gráfico mais limpo podemos aqui traçar o panorama para o Bitcoin para essa segunda possibilidade. Bem, depois daquela grande alta do Bitcoin, né, que seria aqui a quinta onda de Elliott, nesse caso aqui viria a primeira onda corretiva, que seria a onda A, B, C, viria a primeira onda de Elliott, né, a nova primeira onda de Elliott, 2, 3, 4 e 5. Só que tem alguns analistas, né, que dizem que essa baixa aqui se deve ao vírus chinês que ainda nos assola, mas vamos colocar que essa baixa aqui, independentemente do vírus chinês, afinal você vê que o preço do Bitcoin bate justamente
aqui nessa LTB, tá? O preço baixa aqui e volta a retrair novamente. Então eu não diria que foi somente ali culpa do vírus chinês para essa baixa. Vamos colocar aqui que se fosse aqui a primeira onda, né? A onda A, a primeira onda de correção, e essa aqui fosse a onda 5. Nesse caso aqui viria a onda B, que não sabemos ainda onde essa onda vai finalizar. Será que poderia finalizar aqui? Tá? Há essa possibilidade de finalizar aqui e depois poderia vir uma onda C, tá, rapaziada? Que seria aqui a última onda ali de correção, a última onda corretiva que viria daqui e poderia aqui chegar ao bem próximo aqui de 6.800 dólares. Tá? E por que eu digo com tanta propriedade que poderia chegar nesse patamar? Tá? Isso poderia acontecer até julho desse ano, até junho desse ano, tá? Entre junho e julho desse ano, depois do halving que vai acontecer agora em maio. Tá? Então, de fato, o preço ele poderia subir bastante. Tá? Até aqui, até maio, o preço poderia atingir cerca de 9.700 dólares antes do halving e posteriormente também com as pessoas ali, né, que estavam adquirindo aquelas criptomoedas sair do mercado, tá? Então o preço ele tende a ter uma certa desvalorização. Isso aconteceu com o halving anterior, então não me surpreenderia se o preço caísse pouco depois do halving. Se você pegar aqui o preço no halving de 2016, olha só, vamos aqui até julho de 2016. Tá, julho de 2016, se você pegar desse topo aqui, né, que foi antes do halving, até o fundo depois do halving, no fundo pós-halving, teve uma desvalorização de 38,59%, quase 40% de baixa. Então, nesse caso aqui, se houvesse essa baixa aqui desse topo até esse fundo, seria aqui uma baixa de mais ou menos 29%. Tá? Então é algo completamente plausível sim, tá? Vamos colocar aqui, arredondar para 30%. Então é algo completamente factível. Outro tipo de fator que eu levo em consideração é que se você traçar aqui, né, as ondas de expansão e retração de Fibonacci, olha só, vamos traçar aqui até essa possível alta, você vê que o 61, né, a faixa de 61,8% baixe bem próximo aqui, olha só, vamos colocar aqui nessa alta. Você vê que a faixa de 61,8% bate, se você fizer o ajuste fino, bate certinho, ó, com 6.791, tá, rapaziada? Claro, a possibilidade do preço não retrair isso tudo, retrair aqui 50%, né, das linhas de expansão e retração. Daí o preço chegaria aqui em 6.332. Vamos aqui puxar um pouco essa linha, vamos colocar aqui a linha nessa região aqui, nessa faixa de preço, onde o preço ele também teve uma certa dificuldade ali para romper. Mas vamos colocar aqui que o preço chegasse bem próximo ali de 6.300. Seria ali o primeiro alvo, e o segundo seria aqui a faixa dos 6.791 dólares. Outra coisa também que eu levo em consideração para afirmar que essa faixa seria a faixa que poderia segurar o preço, porque olha só, é essa faixa que segura aqui o preço, depois daquela queda, né, de 2019, que o preço chega duas vezes, né, 10.500, o preço ele vem, cai bastante, depois volta, bate pela segunda vez, o preço ele retorna para essa faixa aqui. Depois disso o preço ele vem, rompe essa região, mas é um rompimento breve, um rompimento bem rápido, seria aqui o que chamamos de Bear Trap. E o preço ele volta e testa novamente essa região aqui, ó, dos 6.789. E não é somente essa região aqui não, tá? Você vê que nessa região aqui também, tá? Depois que o preço ele sobe bastante, né? Ele rompe aqui essa faixa, o preço, deixa eu só pegar aqui, dar um zoom para vocês, ele retorna novamente para essa faixa aqui, tá? E você vê que o preço ele é paralisado, olha só, depois que o preço faz isso, o preço vem e faz um tipo de pequeno pullback. E você vê que ele para aqui justamente nessa faixa aqui dos 6.783, nessa faixa aqui, tá, rapaziada? Aqui também o pavio chega até a romper um pouco, mas fica bem próximo dessa região. Aqui também essa faixa dos 6.783 é bem respeitada, só que agora com uma resistência, tá? Você vê que o preço tem uma certa dificuldade para passar, né? Você vê que ele passa ali cerca de 2 meses e meio para tentar romper essa região, não consegue, e depois disso o preço vem abaixo com tudo. Ele chega ali ao patamar de 3.174 dólares, que foi ali a baixa de 2018. E aqui também, tá? Você vê que depois daquela
aquela descida, né, grande descida de correção daquela alta de 2017, o preço para aqui, justamente em 6.769. É uma região, se não for mais forte dos últimos 2 ou 3 anos, seria ali uma das mais fortes. Então temos esses dois cenários. Um cenário que essa faixa aqui, essa LTB é rompida e o preço do Bitcoin acaba rompendo, né, bem acima, possivelmente, da faixa dos 10k, ou então se essa faixa não for rompida, nessa LTB não for rompida, e aí o preço ele acaba vindo a retrair com tudo, tá? E de fato não chega nos 10k, e essa faixa aqui, nessa LTB, é que vai determinar possivelmente se isso vai acontecer ou não. Tranquilo, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado aqui dessa análise técnica feita. Por hoje é só e nos vemos aí no próximo vídeo.